Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre um dos assuntos que eu mais gosto de falar, que é sobre planejamento, rotina e metas. Então, se você gosta desses assuntos, fica aqui nesse vídeo até o final, que eu vou falar um pouco de como tem sido o meu cumprimento das minhas metas desse ano de 2025, tá bom? E se você não me conhece, eu sou Thaís Montenegro Ferreira. Eu gosto de falar aqui sobre literatura, autoconhecimento, também sobre rotina, que nos ajudam a viver melhor a nossa vida e conseguir viver bem as cordas da nossa lira. Se você não sabe o que são as cordas da lira, vai nesse vídeo aqui que eu vou te explicar direitinho o que é isso, certo? Porque as cordas da lira é o nome do meu canal, então é sempre importante você poder voltar nesse vídeo que é onde tudo começa. Mas agora vamos para o assunto do vídeo de hoje. Eu vou falar um pouco sobre como foi o meu planejamento, desse ano de 2025, o que eu tenho conseguido cumprir, o que eu consegui cumprir das metas que eu tracei para mim mesma nesse ano e o que eu ainda não consegui cumprir, ou seja, eu ainda tenho 4 meses para conseguir cumprir aquilo que eu ainda não consegui. E também teve uma grande graça e uma grande providência de Deus, várias, na verdade, muitas delas a gente nem se percebe, mas algumas coisas que eu já tinha desistido, que eu queria viver esse ano, que eu deixei para o ano que vem, mas que Deus providenciou para que eu conseguisse ainda viver esse ano. Então, aqui no meu planner, eu gosto muito do planner físico. Eu não consigo me adaptar a esse negócio de Google Agenda, essas coisas meio que tecnológicas. Eu sou muito analógica ainda, sabe? Claro que algumas coisas eu escrevo já direto no computador mesmo, por exemplo, os meus posts do Substack, muitas vezes eu escrevo direto lá e tudo, sem ter feito ainda as minhas morning pages. Mas, de forma geral, eu gosto de planejar, de forma especial, a minha rotina no papel. Então, todo ano eu compro um planner e eu acho que o desse ano ultrapassou todos os outros que eu já comprei ao longo dos anos, que é um planner da Alma Esponsal. Eu acho que com certeza eu vou comprar de novo pro ano que vem o planner deles, porque tem tudo muito organizadinho e tem como juntar toda a sua realidade profissional, pessoal, espiritual e também a sua realidade de exercícios, por exemplo, de metas que você quer, hábitos que você quer ter, que você quer fazer, as metas da sua semana. Porque eu não sei se vocês sabem, mas quando a gente traça metas para o nosso ano, a gente precisa subdividir essas metas ao longo dos nossos meses, das nossas semanas e dos nossos dias. É por isso que meta e rotina são dois assuntos que são tão interligados, pelo menos na minha vida, né? Eu acho que todo mundo que fala de meta deveria falar de rotina, sabe? E eu gosto muito de falar disso. Não estava falando sobre isso ainda aqui no canal, mas resolvi falar agora. Então vamos ao que interessa. No meu planejamento anual que eu fiz aqui no Planner, eu coloquei os planejamentos de estudo primeiramente. O planejamento de estudo era que eu ia fazer em janeiro o curso de Dostoiévski, o curso de História da Arte e letramento. Então, algumas das coisas eu já falei em um vídeo aqui, as coisas que eu queria estudar nesse ano. Então, eu dividi entre os meses também as coisas específicas que eu ia estudar cada mês. Porque eu coloco só 3 coisas para estudar por mês. Porque eu sei 3 assuntos, 3 matérias. Porque eu sei que eu não vou conseguir estudar tudo de uma vez. Ainda que eu queira estudar sobre 10 assuntos no ano, que você não deveria fazer isso normalmente, certo? Se eu quiser estudar sobre 10 assuntos no ano, eu não posso estudar todos eles ao mesmo tempo. Nem na escola, assim, na escola tinha essa quantidade de matérias, Mas nem na faculdade a gente tinha essa quantidade de matérias. E esse ano, de forma específica, eu comecei a faculdade de filosofia. Então, eu já sabia que iriam existir 2 a 3 matérias a cada trimestre que eu iria estar estudando de filosofia. Então, por isso que em janeiro eu já fui adiantando um curso de Dostoiévski que eu queria fazer, que é falando sobre a dimensão do contexto histórico na Rússia e a biografia, a vida de Dostoiévski, para que eu pudesse ter essas premissas antes de começar a ler os livros de Dostoiévski, que também foi uma das minhas metas desse ano. Ler, pelo menos, Memória do Subsolo, Crime e Castigo e Os Irmãos Karamazov. Eu já consegui ler Memória do Subsolo. Ainda não tem vídeo aqui no canal, porque eu ainda estou digerindo tudo que eu pude absorver com esse livro para poder fazer o vídeo aqui no canal. Eu prefiro demorar um pouco mais para fazer um vídeo aqui do que fazer um vídeo meia boca, sabe? Sem eu ter realmente adentrado e refletido sobre aquilo. Então eu já assisti, fora esse curso do Dostoiévski, já assisti vários outros vídeos de outras pessoas que falam sobre este livro, mas ainda não me sinto pronta a trazer para vocês. Por mais que eu poderia trazer, mas eu quero poder ter mais tempo para refletir bem sobre isso, Então o próximo livro de Dostoiévski
Dostoiévski que eu vou ler vai ser Crime e Castigo. Vou começar na semana que vem, na verdade, no mês que vem, né? Então, depois em fevereiro eu continuei estudando letramento e História da Arte, e aí eu comecei o meu curso de Filosofia, que agora eu tô no 3º trimestre. Então, assim, graças a Deus até agora, e graças a Deus e a mim também, o meu esforço, né? Não vamos deixar para menos, modéstia à parte. Eu fui conseguindo ter boas notas, assim, no curso, mas que eu quero cada vez mais me aprofundar nesse curso, né? Então, falando um pouco da filosofia na minha vida, eu quero pegar o curso como um ponto de partida para eu ir me aprofundando nos assuntos que mais me interessam. Então, por exemplo, nesse trimestre eu estou estudando antropologia filosófica e eu percebi que é essa a matéria que mais me interessa, estudar antropologia filosófica, que foi algo que eu já estudei e vivi ao longo dos meus anos como missionária e que a gente vivia muito esse aprofundar-se no ser pessoa com relação a nós mesmos e para ajudar também as outras pessoas que passavam pelo nosso caminho, né? Nós que éramos chamados a evangelizar, levar as pessoas para Deus e eu como batizada continuo tendo essa missão, né? Então, assim, é um assunto que me interessa muito. Claro que você tem que ter a base filosófica da filosofia clássica e dos filósofos em si para poder adentrar na antropologia filosófica, né? Então, é importantíssimo eu estudar tudo. Só que eu já sei que o conteúdo que eu pretendo me aprofundar e que eu já tenho me aprofundado ao longo dos anos é de antropologia filosófica. Então, eu estou muito animada nesse trimestre para conseguir adentrar na parte técnica daquilo que eu já fui vivendo de forma vivencial e também aplicando na minha própria vida, com autoconhecimento e todas essas coisas que eu falo para vocês, baseado nos livros, baseado na oração. Então, enfim, maravilhoso está sendo. Fora isso, em março, abril eu continuei nessas mesmas matérias, né? Em maio e em junho também. E a partir de julho, eu tinha como planejamento anual estudar latim. Então, é uma coisa que lá no curso de letramento a gente teve como que uma introdução ao latim e era um assunto que eu sempre quis estudar, porque eu sei que é base não só para a língua portuguesa, mas também para a língua espanhola, que eu gosto de aprender também, né? Eu aprendi, porém falta prática. Apesar das minhas 2 irmãs morarem na Espanha, eu não consigo ter tanta oportunidade de praticar meu espanhol como eu tenho do inglês, por exemplo. E eu pretendo depois aprender italiano, francês, por que não, né? Vamos ver. Mas como eu não tô nem praticando o espanhol, para que eu vou aprender outras línguas agora, né? Mas eu sei que o latim é a base, além de ser a língua da igreja, né? Então, assim, é maravilhoso ter a oportunidade de rezar as orações da igreja direto no original do latim, assim, então eu acho fantástico. E além de que expande a sua mente, né, te faz entender muito melhor várias coisas, porque quando você entende bem a linguagem, você consegue entender muito melhor tudo aquilo que você lê, sabe, assim. Então eu sei que não é só para aprender o latim em si, porque eu quero falar latim ou algo assim, não, a gente sabe que o latim não é mais falado hoje em dia, mas é a base de diversas outras línguas e que com certeza qualquer coisa que você aprende melhora a sua inteligência como um todo, né? Mas o que acontece? Acabou que eu me embolei nessas outras matérias que eu estava estudando e algumas outras coisas aconteceram, como em março e abril, que eu tive que viajar para cuidar da família do Caio e tudo, da avó dele que estava no hospital. Então, assim, eu acabei não conseguindo me dedicar tanto aos estudos como eu gostaria no começo do ano. E tá tudo bem, porque essas coisas acontecem, né? A vida acontece. Você se planeja de uma forma, mas não é obrigatório você fazer tudo tintim por tintim. Você só precisa ter uma rotina para que você tenha uma via por onde seguir. Mas se vierem os imprevistos, você tem com tranquilidade, com leveza, saber lidar com eles e conseguir perceber qual é a prioridade naquele seu dia. Isso é o mais importante. Ontem mesmo eu tinha me programado para estudar, para gravar esse vídeo aqui. Eu devia ter gravado ontem, por exemplo, mas aconteceu uma realidade familiar extraordinária e que eu tive que ir lá acolhê-los, apoiá-los, estar com ele. Então, nós vivemos tudo que nós estudamos, tudo que nós fazemos, tudo que nós trabalhamos, é em vista de estar com as pessoas, estar com as famílias, apoiá-las. Então, por que em momentos em que a prioridade é estar com as pessoas, eu iria me trancar para estudar? Eu amo estudar, eu amo ler. Muitos fins de semana eu passo em casa mesmo fazendo isso. Mas é preciso também ver essas prioridades, sabe? Saber discernir o tempo para cada coisa é um dos maiores desafios do ser humano, mas ao mesmo tempo é imprescindível para a gente viver uma vida que realmente valeu a pena, sabe? Então eu tinha meio que desistido do latim esse ano. Mas surgiu na faculdade a oportunidade de fazer como que
uma extensão dentro da faculdade mesmo, que eu sou aluna, né, que eu estou estudando filosofia. Eles ofereceram para os alunos de forma gratuita um curso de latim, que vai começar semana que vem e vai até dezembro. Aí eu fiquei impressionada com a providência, assim, sabe? Porque eu mesma já tinha desistido de começar a estudar latim esse ano, ia deixar para o ano que vem ou para depois, mas que foi proporcionado, assim, né, para mim de forma gratuita, porque eu iria ter que pagar por um curso, eu iria ter que ir atrás e não seriam aulas ao vivo, assim, né? Porque é online e ao vivo essas aulas. Então vai ter o professor lá com você e tal. É uma forma que eu ensino inglês, que eu ensino inglês também dessa forma. Mas o curso que eu ia comprar era de aulas gravadas, então assim, muito pior. Então Deus, ele não só nos ajuda a viver as nossas metas, como ele vai além, entendeu? Vai além daquilo que a gente queria, o que a gente gostaria. A gente só precisa também confiar um pouco. Então, nesse tempo, eu não tinha colocado outras coisas também que acontecem, algumas coisas que a gente não tinha se planejado, assim, eu queria ler também esse ano, os livros que eu queria ler, de forma geral eu queria ler Ilíada e Odisseia, queria ler esses livros dos russos, né, que eu já falei pra vocês, eu já li Noites Brancas, de Dostoiévski, já li, na verdade não dos russos, de Dostoiévski em específico, eu queria ler esse ano, por isso que em janeiro eu já fiz o curso para entender o contexto histórico da Rússia no tempo dele e para entender a biografia, a história de vida dele, né? Porque para mim isso é a base para estudar qualquer autor. Então, assim, eu li Noites Brancas, depois eu li Memória do Subsolo e agora mês que vem eu vou ler Crime e Castigo para terminar o ano lendo Os Irmãos Karamazov. Eu espero conseguir terminar até o fim do ano, vamos ver, né? Porque são livros muito grandes e muito densos, esses últimos dois, né? Então eu tenho 4 meses para ler esses livros, fora os outros livros que eu tô lendo também. E aí, fora essa parte do Dostoiévski, eu também queria ler Ilíada e Odisseia esse ano. Só que eu comecei a ler Ilíada e não consegui ir continuando. E aí, a professora Vanessa Almeida, que eu já tinha feito um curso com ela de introdução à mitologia, sabe, os fundamentos da mitologia grega, que eu sempre gostei muito de estudar a mitologia grega, porque é a base de toda a cultura ocidental, né? Então, assim, ela lançou um curso específico sobre Ilíada e Odisseia. Então, são aulas semanais que ela faz falando de cada canto da Ilíada. Então agora eu tô relendo a parte que eu já tinha lido, né? E vou continuar lendo junto com ela. Então toda semana eu vou ler o canto e vou participar da aula dela para poder me aprofundar, né, naquilo que Homero quis dizer com aquele canto, todas as coisas que ela consegue esmiuçar bem, sabe? Através dessa aula. Ela tem um Instagram, @literatura grega todo dia. E que eu comecei a segui-la, eu acho que foi na pandemia, se eu não me engano, mas o primeiro curso que eu comprei dela foi ano passado, nas enchentes de Porto Alegre, então ela fez uma super promoção nos cursos dela e eu acabei adquirindo os fundamentos da mitologia grega. E agora adquiri normal sobre a Ilíada e a Odisseia. Ela é uma ótima professora e eu tô gostando muito. Então, até o fim do ano, o que é que eu tenho para estudar, assim, né? Na dimensão, eu acabei falando mais só na minha realidade de estudos, mas eu vou terminar o vídeo falando sobre as outras realidades e perspectivas da minha vida. Porque nem tudo também está em nossas mãos, né? O que está em nossas mãos é o nosso trabalho, o nosso estudo. As outras coisas a gente faz a nossa parte e espera receber de Deus, né? Então, assim, eu coloquei algumas coisinhas, algumas metas mais gerais, que nem é o ideal, mas é porque eu quis colocar assim desse ano de forma consciente, mas futuramente eu vou falar um pouco mais sobre a melhor forma de realmente traçar uma meta, né, para o seu ano e como dividi-la também na sua rotina. Então fiquem por aqui se vocês gostam desse tipo de assunto. Então, para terminar o ano de estudo, eu vou estudar latim, começar a estudar latim, vou continuar meu curso de mitologia grega, vou continuar meu curso de filosofia e também de história da arte, porque assim, a história da arte é imensa, né? Então eu tô aqui aos pouquinhos continuando porque eu sei que é algo que é bem interessante. E outra coisa também que não estava no meu planejamento, mas surgiu como um grande presente, foi estudar escrita. Então eu já tenho um vídeo aqui no canal também falando um pouco dessa minha caminhada na escrita e que eu tô postando semanalmente lá no Substack. Tem um link aqui do meu Substack também, se você quiser me acompanhar por lá, né? Toda semana, toda quinta-feira, sai um texto meu no Substack, que eu tô buscando melhorar a minha escrita. Então eu também entrei num clube de escrita, acho que foi em junho. E aí esse clube de escrita durou 6 semanas e agora semana que vem vai começar a segunda parte desse mesmo clube, assim, né? Que vai durar mais 8 semanas. Então também estou bem animada com esse estudo da escrita. E é de forma bem prática, assim, né? A gente recebe exercícios, 3 exercícios por semana e a gente tem uma reunião no sábado de manhã que é para falar dos exercícios, que é para falar mais do tema da semana, se aprofundar naquilo que a gente está
estudando e também saber, né, dos colegas como foi essa vivência da escrita naquela semana. Então, assim, existem muitos clubes do livro, mas existe também clube de escrita, sabe? Pra gente poder se ajudar uns aos outros a poder adquirir o hábito da escrita, né? Existe essa questão do hábito de leitura, hábito da escrita e tudo. Então, as 3 metas que eu coloquei para esse ano, de forma bem generalizada e abstrata, que não é a melhor forma de se tratar uma meta, foi assim: constância na rotina, fidelidade no trabalho e gastar tempo com as pessoas. Então, de forma geral, assim, dessa forma que eu coloquei, eu tenho conseguido cumprir essas metas, porque uma das minhas maiores dificuldades, por mais que eu ame falar de rotina e por mais que eu ame viver a rotina, mas eu tinha dificuldade em estabelecer, ter uma constância bem certinha na minha rotina, da forma que eu gostaria, e que hoje eu consigo perceber que eu tô conseguindo viver tudo o que eu gostaria de viver no meu dia, assim, né? Claro que sempre tem os imprevistos, mas de forma geral, eu tenho conseguido viver tanto no campo espiritual, como no campo pessoal, como no campo de trabalho, de estudo, e também de saúde, né? Eu tenho conseguido estabelecer e viver a minha rotina. Fidelidade no trabalho, também, né, eu fui me adaptando às realidades e às exigências necessárias para o meu trabalho, para poder fazer o melhor trabalho que eu poderia, né? E eu acredito que eu estou conseguindo também dar esses passos. E gastar tempo com as pessoas foi até uma coisa que me surpreendeu. Eu achei como uma providência de Deus, também essa oportunidade, assim, né, de poder ir para Porto Alegre cuidar da avó do Caio, porque se nós vivêssemos trabalhos que não fossem remotos, né? Se o meu trabalho, o trabalho do Caio fosse presencial, talvez a gente não pudesse viver isso. Então foi uma grande providência de Deus. A gente pôde estar esse tempo com a família dele, né? Esse tempo difícil e doloroso, mas a gente pôde ir lá e dar o nosso apoio. Então, para mim também já serviu. Claro que eu vou continuar gastando tempo com as pessoas, né? Mas foi um grande gastar tempo com as pessoas, porque eu percebi que muitas vezes eu estava muito fechada, assim, no meu mundinho, nas minhas coisinhas, ainda que fossem importantes, não eram coisas aleatórias. Era o meu trabalho, o meu estudo, é importante. Mas se não for em vista do outro, em vista de estar com o outro, em vista de ser uma pessoa melhor para o outro, então não vale de nada. Então é aquele negócio que eu fui falando das prioridades, né? A cada tempo é preciso a gente ver as prioridades da nossa vida. Ainda que a gente tenha traçado metas, a gente tenha colocado na nossa rotina várias coisas que são boas, que são listas, mas a cada momento a gente tem que ir rediscernindo, porque a vida vai acontecendo e a gente não sabe como vai ser, né? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me fala aqui embaixo se você gosta desse tema de metas, de rotina. Eu gosto muito de falar sobre isso. Não é bem essa questão de produtividade, essa coisa fechadinha, como você percebeu, é bem leve, assim, né? Eu nem gosto dessas coisas tão pesadas. Muitas vezes eu me cobro muito, mas eu sei que não é pra ser assim. Então, me fala aqui nos comentários se você gosta desse tema. Eu vou trazer mais vídeos sobre esse tema por aqui, mas eu quero saber de vocês também, tá bom? Então, é isso por hoje. Até o próximo vídeo.